essas doutrinas dentro desse estudo organizado que a gente chama de teologia sistemática, é o que nós vamos falar aqui. Essas doutrinas, as principais são a palavra de Deus, a doutrina de Deus, doutrina significa ensinamento, né? A doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, salvação e também igreja. E a respeito da igreja, nós já fizemos esse estudo aqui, né? A disciplina referente ao estudo da igreja é a eclesiologia. Muito bem, hoje de forma específica, eu quero tratar com os irmãos aqui sobre a doutrina da Trindade, e se o tempo nos permitir, que eu acredito que não vai, a questão da soberania divina, a promessa messiânica e também falar um pouco sobre temas essenciais do Evangelho, que são a fé, a graça, o arrependimento e a salvação. Vamos lá então, para a gente começar, vamos pegar aqui pela doutrina da Trindade. Eu convido você para abrir a sua Bíblia aí no Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Vou estar lendo com vocês aqui também, acompanhando. Gênesis 1 e 2 vai dizer assim, texto conhecidíssimo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E quem? E o Espírito de Deus se movia, ou dependendo da tradução, pairava sobre a face das águas. Então aqui nós temos um texto dizendo que Deus criou todas as coisas e uma menção direta à presença do Espírito Santo no momento da criação. Tem um texto lá em Hebreus, não me lembro agora exatamente qual é o texto, mas eu sei que é Hebreus, que vai falar também sobre a presença de Jesus no momento da criação. E também João, Evangelho de João, capítulo 1, quando fala ali a respeito do verbo que se tornou carne, vai também falar da presença de Jesus como autor, né, na questão da criação de todas as coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí à frente, ainda no capítulo 1, versículo 26, nós vamos encontrar a palavra dizendo assim, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos. Então nós temos aqui a presença do verbo fazer, nessa primeira pessoa do plural, presente aqui do subjuntivo, que vai trazer essa ideia de possibilidade ou desejo, né? Nesse caso aqui, desejo. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então quando Deus disse aqui, façamos, nós observamos aqui a palavra pluralizada, Deus estava falando com alguém. Deus estava falando com alguém. Então aqui nós temos mais uma alusão à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda no Gênesis 3, 22, é isso mesmo? 3, 22. Nós vamos encontrar o texto sagrado dizendo o seguinte, então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como eu, ou como a minha pessoa. É isso? Não. Agora o homem se tornou como um de nós. Então, o texto vem trazendo a palavra aí, novamente, na primeira pessoa do presente, mais de uma pessoa. Ainda no Gênesis 11, 7. 11, 7. Já no episódio lá da Torre de Babel. Então o texto vem dizendo o seguinte, é Deus falando novamente, venham, venham, é plural. Então tem mais alguém, ele fala para alguém, venham, desçamos e confundamos a língua que falam,
para que não entendam mais uns aos outros. Tem outros textos, mas nós vamos ficar com esses, para embasar aqui a nossa fala a respeito da Trindade. Se eu perguntar para os irmãos, o que você entende por Trindade, eu creio que de uma forma bem objetiva você vai me dizer. Trindade é a questão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E de fato é isso. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a palavra Trindade, a palavra em si, ela não aparece na Escritura. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade, mas nós vamos encontrar o conceito, nós vamos encontrar a ideia sobre um Deus triuno, né? O segundo ponto, essa palavra ou essa ideia, Trindade, significa triunidade. Tri nós vamos lembrar de três. Ou também três em unidade, três em um. Três em um. Resume o fato de que Deus é três pessoas. Deus é três pessoas. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas tudo isso em uma só essência. Não é o caso de que Deus seja um Deus com três cabeças. E é até estranho se a gente parar para mentalizar ou pensar em algo desse tipo, porque a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Deus não tem uma forma. Porque quando a gente pensa num Deus de três cabeças, nós vamos pensar numa figura. Nós vamos imaginar um ser, né? E você pode até lembrar daqueles seres, né, lá da cultura mitológica, aqueles seres com várias cabeças, e nós vamos ter algumas figuras desse tipo relatadas em Daniel e propriamente no Apocalipse. Mas não é esse o caso. A Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Então a gente já começa errado por aí, dando uma forma, ou imaginando um ser com três cabeças, o que não é o caso. Não é um Deus com três cabeças, é um Deus que é ao mesmo tempo três pessoas, em uma só essência. Ele subsiste eternamente nessas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é Deus em sua essência, apesar de existir apenas um Deus, né? Então Deus é três pessoas, mas Ele é um na sua essência. Nós não podemos dizer que existem três deuses, existe apenas um Deus. E aí talvez aí vem o primeiro questionamento, onde talvez você pode dizer, mas esse negócio é complicado de se explicar. De fato, e eu até digo para você que não só é complicado de se explicar, mas se trata de mais uma daquelas questões que chega num determinado ponto e que para dentro daquela linha da nossa limitação humana, bem como dentro daquilo que é revelado pela própria palavra. E aí nós nos lembramos daquele texto de Deuteronômio 29 e 29, que vai falar das coisas encobertas, das coisas, né, obscuras, que é de um entendimento complicado. Então tem questões que a gente chega, né, numa certa linha, num certo sinal, e aqui a gente para, porque já compreendemos o suficiente para ser compreendido. A Trindade é mais um desses casos aí. A doutrina da Trindade, ela é revelada no Antigo Testamento de forma parcial, certo? É revelado de forma parcial. Tem esses textos aqui que eu trouxe para vocês e tem alguns outros que também vai trazer para a gente aí essa ideia da Trindade, um Deus que é três pessoas, mesmo em uma só essência. Já no Novo Testamento, essa doutrina é revelada
é mostrada ali de uma maneira mais clara. Eu não vou ler os textos, eu vou somente citar aqui. Nós vamos encontrar uma fala clara sobre a Trindade em 1 Pedro 1, 2, Judas 20, 21, carta de Judas, Evangelho de João 14, 16, 2 Coríntios 13, 14, 1 João 5, 7, mais alguns outros textos. Tudo isso vai ficar lá depois para você observar os pormenores. Outro ponto que é importante a gente saber, a gente compreender, como eu já disse aqui, é um assunto que vai, né, somente nos limites, né, do conhecimento humano e dentro daquilo que as Escrituras nos revelam. E aí, em cima disso, a gente tem que tirar aqui uma outra conclusão, qual é essa conclusão? A Bíblia não se contradiz. Não adianta a gente achar que vai haver uma contradição nesse sentido, porque não há. Um outro ponto ainda a respeito da Trindade. São pessoas distintas, como eu disse, com os mesmos atributos. Os mesmos atributos. Quais são esses principais atributos? Onisciência, onipotência e onipresença. Então, esses são os atributos de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um não tem um patamar acima do outro, ou que tenha mais conhecimento do que o outro, ou um é onisciente, o outro já não é. Não existe isso. Eles estão, né, nessa mesma categoria. Entretanto, eles possuem atuações diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuam de formas diferentes. Deus Pai, a palavra principal para definir Deus Pai é Criador. Criador de todas as coisas. Ele é a fonte máxima da revelação divina e também da salvação. E quem é Deus Filho? Jesus. Ele é o agente. O agente de quê? Da salvação. É através dele, através de Jesus, que o Pai realiza as suas obras. E o Espírito Santo, ele, se for para a gente definir numa palavra, o Espírito Santo é o auxiliador. Auxiliador de quem? Meu e seu, do ser humano arrependido, do ser humano pecador arrependido, que reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo, ele atua dessa forma, como auxiliador. E é por meio dele que o Pai sustenta e estabelece todas as coisas. Muito bem. Só que nós temos algumas contraposições a respeito da Trindade. A primeira contraposição é uma contraposição que vem de uma seita chamada Testemunhas de Jeová. E talvez as testemunhas de Jeová sejam aí esse principal opositor a respeito da doutrina da Trindade. As testemunhas de Jeová, particularmente, a questão mais complicada em relação a eles, não é nem tanto essa oposição à Trindade, mas a complicação maior é quando eles batem na sua porta, né, em pleno domingo, às 6 e pouco, 7 da manhã. Né? Aí é que o negócio está feito mesmo. Mas, brincadeiras à parte, as testemunhas de Jeová, eles trabalham com muitas mentiras. É uma seita perigosíssima. Mas eu vou trazer aqui para os irmãos 3 mentiras da parte deles, de forma específica sobre a Trindade, que é o que nós estamos tratando aqui. A primeira mentira que eles dizem é que a Trindade foi uma invenção do século IV. Eles atribuem como autoria ali do imperador Constantino, que foi, de certa forma, aquele que revolucionou a religião cristã. E eles dizem que não é
um conceito bíblico, que não é um conceito das Escrituras. Então, essa aí é a primeira mentira. Porque, como nós vimos, o termo em si não precisa estar escrito, mas o conceito precisa estar amparado na Escritura. E o conceito da Trindade está amparado, totalmente amparado na Escritura. Eles dizem também que eles não atribuem ao Espírito Santo também como uma pessoa da Trindade. Eles dizem, a segunda mentira no caso, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa da parte de Deus para realizar algumas coisas, mas não atribuem ao Espírito Santo o fato de ser uma pessoa da Trindade, ou de ser Deus ao mesmo tempo. E eles dizem também que Jesus é apenas a primeira criação de Deus. A primeira criação. Colocam Jesus como uma figura que tem um certo grau de importância, mas também não atribuem a Jesus a divindade, né? Então, é uma seita perigosíssima que vai aí contra o ensinamento da Trindade. Outro ponto, mais detalhes a respeito das testemunhas de Jeová, a gente também vai deixar um material lá para análise, porque nós precisamos conhecer o inimigo, né, irmãos? A gente precisa também ter esse conhecimento dos adversários da fé cristã. Outro ponto interessante é que alguns dizem que Jesus, isso não só as testemunhas de Jeová, mas outras linhas, né, de análise das Escrituras, vão dizer que Jesus não foi Deus, ou não é Deus, mas apenas um profeta, alguém que teve uma atuação importante na história. E eu quero ler aqui com os irmãos, eu quero que vocês me acompanhem, esse texto é Romanos capítulo 9. O apóstolo Paulo vai trazer uma revelação interessante para todos nós. Romanos capítulo 9, no versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 5. Olha só que coisa importante que Paulo vai dizer aqui, ó, que quebra esse argumento aqui, se é que é necessário, né, de uma vez por todas. Olha o que Paulo diz, Romanos a partir do 3. Eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles, ele aponta para a nação, para o povo de Israel, né? Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina. Então Paulo está falando aí sobre os privilégios, né, que recaíram sobre os judeus, nesse trabalhar de Deus a respeito dessa aliança com o povo de Israel. A adoção de filhos, deles é a glória divina. As alianças, está vendo aí? As alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, algo que hoje não é mais necessário, e as promessas, tudo isso Paulo está dizendo aí, né? Aí ele prossegue, deles são os patriarcas. Agora olha essa fala. E a partir deles, não sei como está a sua tradução aí, a minha é a NVI. E a partir deles se traça o quê? A linhagem humana de Cristo. E aí ele conclui, quem é Cristo? Que é Deus. Vou repetir, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus. Acima de quem? Acima de todos. Bendito seja para sempre. Amém. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo de forma simples e objetiva e direta que Cristo é Deus. Cristo é Deus. Então, Cristo não foi apenas um profeta judeu com uma atuação importante na história. Não, ele é Deus.
ele é o divisor de águas da própria história. A segunda pessoa da Trindade. Alguns dizem também que Jesus não é onisciente. E dentro desse argumento aqui entre aspas, eles usam o texto de Marcos 13, versículo 32, se alguém quiser pode acompanhar aí, que é aquele texto onde Jesus vai falar a respeito da sua vinda, quando ele diz que a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então, ao dizer nem o Filho, então, aí nós temos um problema. Se Jesus é Deus, como ele não sabe o dia da sua vinda? Abrindo um parênteses aqui, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas quando Jesus falou ali a respeito dessa sua vinda e que ele viria, vamos só lembrar isso aqui dentro do que nós já estudamos aí nas questões escatológicas, pode estar se referindo a uma vinda em juízo ainda no primeiro século, sobre a nação apóstata de Israel, a nação que traspassou o Cristo. Então o Senhor viria em juízo ali no primeiro século, né, o evento referente à guerra judaica, que começou ali por volta de 68 depois de Cristo, teve o seu ápice com a destruição do templo no ano 70, quando Jesus já havia predito isso aos discípulos, quando ele falou, vejam esse templo, não ficará aí pedra sobre pedra. Ele já apontava ali para a questão da guerra judaica e os eventos que culminaram além da destruição do templo. Esses relatos nós vamos encontrar na história dos hebreus ali de Flávio Joséfo. Não sei se vocês lembram daquele livreto que eu trouxe aqui naquela outra aula, né? Então nós vamos ter ali os relatos a respeito da guerra judaica. Então pode ser uma referência também à sua vinda no final dos tempos, pode ser tanto uma quanto a outra, ou pode se referir a uma, ao primeiro século, com uma aplicabilidade para os últimos dias. Enfim, né, só um parênteses aqui sobre o que Jesus fala ali, que ele viria. Então Jesus veio no primeiro século em juízo, de fato, e ele vem nos últimos dias da humanidade para realizar a sua obra, né? Culminar essa obra redentora com a realização ali do arrebatamento porque vai ter gente viva na terra, vão ser arrebatados, a questão das ressurreições e o juízo final, que será o evento épico no final dos tempos. Mas enfim, o fato é que Jesus disse a respeito daquele dia e daquela hora, isso em Marcos, o Filho não sabe, nem os anjos, apenas o Pai. Então, se Jesus é Deus, aqui nós temos um problema. Então, o que a gente pode entender nisso aqui? Se Jesus é onisciente, por que ele disse isso? Então, o que acontece aqui? Jesus desconhece certas coisas? É uma pergunta que pode ser feita. Jesus desconhece certas coisas? Outra pergunta que pode ser feita, Jesus está mentindo? E aí já é uma pergunta um pouco mais séria e grave, né? Jesus mentindo? Por que ele omitiria essa informação? Por que ele disse dessa forma? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não tem nada demais aí. Lembra, a Bíblia não se contradiz. A regra para o entendimento das Escrituras é a seguinte, nós já falamos sobre isso aqui. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Lembra sempre disso. Escritura interpretando Escritura. Então, qual é a explicação diante disso? A questão é que, primeiro ponto, cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fez um relato acerca de Cristo, da história, os relatos sobre Cristo, com uma visão específica. Mateus tinha uma visão de Cristo como rei, enquanto Marcos tinha uma visão de Cristo como
servo. Lucas já vai ter uma visão de Cristo como homem, Deus homem. E João vai ter uma visão de Cristo como o sumo pastor das nossas almas. João vai tratar Jesus como o pastor. Então aqui, nesse relato de Marcos, não que Jesus não tenha dito isso, mas aqui é uma visão de Cristo como servo. Porque se a gente for para Mateus, o mesmo texto, ou melhor, o mesmo relato em Mateus, se não me engano, 24, versículo 36, lá não vai estar mencionado essa expressão, nem o filho. Você não vai encontrar lá, no relato de Mateus. Lá Mateus vai dizer assim: daquele dia e daquela hora, os anjos do céu não sabem, unicamente o Pai. Mais ou menos com essas palavras, mas pode observar que não há essa menção de que o filho não sabe. Então o que a gente encontra aqui? Qual a explicação mais plausível nesse sentido? Cristo, mesmo sendo Deus, Jesus, mesmo sendo Deus, em muitos momentos, ele agiu como servo, ele agiu como homem 100%. Né? Vocês já ouviram essa expressão, 100% homem e 100% Deus. Nós vamos encontrar na palavra de Deus outras passagens semelhantes. Ato 1:7, Jesus vai dizer assim: não vos pertence saber os tempos e as estações que o meu Pai estabeleceu. Ele apontando diretamente para o Pai, de certa forma, colocando-o como inferior. Mas, na verdade, o termo não é esse, o termo não é inferior, o termo é submisso. Quem lembra que no momento da agonia do Getsêmani, Jesus disse o quê? Pai, se possível, faça o quê? Passa, tira de mim esse cálice, livra-me deste momento, não me deixe passar por isso. Entretanto, seja feita a tua vontade. Então, Cristo ali agindo como homem, 100%, como alguém submisso. Na condição de homem, ele estava ali totalmente submisso a Deus. E também na condição de filho, de Deus Filho. Ele estava ali submisso ao Pai. Filipenses 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo fez o quê? Esvaziou-se a si mesmo. Então nós encontramos ali mais um relato no sentido de Cristo como alguém submisso, como alguém que reconhecia toda a autoridade estando em Deus. É uma passagem que vai casar com essa passagem de Marcos, quando ele diz nem o Filho e nem os anjos, unicamente o Pai. Como é que eu posso dar um exemplo para a gente entender isso? Jesus, se Jesus, no momento que ele estava ali, fazendo a sua obra, realizando o seu ministério, se Jesus quisesse voar até a lua, ir e voltar num piscar de olhos, se Jesus quisesse lançar fogo sobre pessoas ali que o desagradassem, né? Provar que ele era Deus Todo-Poderoso, manifestar algo de certa forma ali, para causar impressão, para causar ali um impacto, ele teria condição de fazer isso? A resposta é sim e não. A resposta é depende. Como assim? Justamente pelo fato da sua submissão. Sabe por quê, irmãos? Porque como alguém submisso a Deus e que estava focado naquela missão que ele tinha de realizar, ele não iria fazer algo desse tipo. Então é por isso que nós vamos encontrar em muitos momentos ele agindo como servo, ele agindo na sua inteireza como alguém submisso e em alguns casos como esse,
quando ele disse que na condição de filho, ele não sabia do dia e da hora. Ele estava mentindo? Não. Ele apenas disse ali na condição de filho, de homem, porque como Deus, ele sabe de todas as coisas. Então vamos lá. O fato é que Jesus é Deus onisciente, a segunda pessoa da Trindade. Nós adoramos três deuses? Não, nós adoramos apenas um Deus. Existem alguns ensinos errados que são propagados por aí, e alguns vão trazer essa ideia de três deuses. Isso aí é uma heresia chamada triteísmo, que não é o que a gente encontra nas Escrituras. Nas Escrituras nós vamos encontrar, né, como nós já falamos, um Deus triuno, um Deus que é três, né, em uma só essência. É totalmente diferente de três deuses ou de um Deus de três cabeças. Para exemplificar isso, existe um conceito que é chamado unidade, ou melhor, é o inverso, diversidade na unidade. E na própria palavra de Deus nós temos dois outros exemplos que vão embasar o próprio ensinamento da Trindade. A diversidade na unidade. Um exemplo é o casamento. A Bíblia fala o quê sobre o casamento? Deixará o homem, né, a sua casa, a casa de seus pais, a mulher da mesma forma. E os dois, o que acontece com os dois? Se juntarão, se tornando o quê? Uma só carne. Diversidade na unidade, ou unidade na diversidade. Os dois que se tornam um. Quer ver outro exemplo a esse respeito? A própria igreja. A igreja é uma. A igreja é a noiva. É a noiva no singular. A noiva de Cristo. Entretanto, a igreja é formada por diversos membros que vão formar esse corpo. Então, unidade na diversidade. Muito bem. Então, isso aqui é uma palhinha a respeito da Trindade, da doutrina da Trindade. Aí nós temos, já dando um salto aqui, e aí, como o nosso tempo está ali se esgotando, então eu não vou nem iniciar aqui, nós vamos deixar para dar sequência no nosso próximo momento, onde nós vamos falar sobre a doutrina da soberania divina, vamos falar também sobre promessa messiânica e vamos falar também sobre temas essenciais da nossa fé. Arrependimento, salvação, fé e graça. Não é isso? Então, para começar e não concluir, é melhor não começar. Então, a gente fecha aqui. Como eu falei, nós vamos estar deixando um material de apoio lá no grupo, onde vocês vão ter ali todas as referências e também algumas colocações de pessoas compreendidas no assunto, que vão melhor relatar ali a respeito da Trindade. Mas, basicamente, é isso aí. E talvez, muito do que nós abordamos aqui, você talvez já tenha ouvido, talvez não tenha sido algo novo para você,
algo que talvez tenha lhe surpreendido no sentido de um aprendizado, né, de algo novo, mas a ideia foi justamente essa, foi trazer aqui um feijão com arroz a respeito de assuntos que são básicos e essenciais, e que precisam estar sendo ali martelados para que a gente tenha esse nosso entendimento aí aguçado, né? Um reforço de algo que é necessário, como aconteceu ali, justamente com a questão que nós citamos aqui do livro de Deuteronômio, né? A repetição daquele ensinamento, a repetição daquelas leis, daqueles mandamentos. E o ser humano precisa muito disso, de ser vencido pela repetição, para que venha a compreender questões que são essenciais, no nosso caso aqui como igreja, para a nossa caminhada, para a nossa fé, para a nossa missão enquanto cristãos aqui nesta terra, ok? Nós hoje encerramos por aqui e até o nosso próximo encontro, e que Deus abençoe a todos.